Agora, Mauro César Pereira, o bicho tá pegando no Flamengo, né? Depois lá de tantas vaias pro Tite, de xingamentos, o Tite saindo pelo lado do aeroporto. Quero saber, inclusive, a tua opinião, que você não tava no programa, quando eu achei um absurdo. Eu acho que se os jogadores saem pela frente, o treinador tem que sair junto. Ele é o líder. Ele tem que sair junto. Não saiu. Já tinha sido questionado na Copa do Mundo, quando os jogadores ficaram lá deitados no chão e ele foi pro vestiário antes. E agora o Tite mostra uma certa covardia, na minha opinião. Ou sai todo mundo pelo lado, ou sai todo mundo pela frente. Minha opinião, sai todo mundo pelo lado? Tudo bem. Aí é do jogo. Agora, eu achei errado os jogadores saírem pela frente e o treinador pelo lado, até porque os jogadores foram tão xingados quanto o Tite seria. Não é aquela situação, mas o Tite seria xingado. Todo mundo ali seria xingado. E hoje a gente tem imagens, a gente vai mostrar as imagens aí, Kaique, a gente pode mostrar as imagens de, aí ó, organizadas do Flamengo. Esse é o Arrascaeta. Na porta do CT do clube, sob protesto dos torcedores. Aí é desentendimento dos seguranças aí com torcedores, com integrantes de torcidas organizadas. Ou seja, geralmente não tem tumulto de segurança com integrantes, e dessa vez teve, ó. Teve ali um começo de tumulto dos integrantes das organizadas ali que estão protestando no Flamengo com os seguranças. O Flamengo já devia saber disso, porque a segurança está super reforçada. Não é sempre que tem tantos seguranças assim na porta do CT do Ninho do Urubu. E aí, alguns jogadores abriram os vidros. Entre eles, Cebolinha e o Vinha, que eu tô acompanhando aqui nas redes sociais. Tem a faixa ali fora Tite. Já tem a faixa de fora Tite, o Tite sob pressão. Primeiro, Mauro, eu queria falar dessa situação. Mais uma vez, manifestação, mais uma vez integrantes de organizadas, mas também depois de outra, de uma reportagem que eu li ontem aqui do Diogo Dantas, lá no Jornal O Globo, que disse que eles estão achando, o Tite tá precisando de reforço. Eu esqueci qual foi a expressão usada. Aí eu falei, tá de sacanagem que vão acobertar também o Tite. Tem que criticar todo mundo. Tem que criticar jogador, mas tem que criticar o Tite. Parecia que o Tite era uma vítima. Pela reportagem ali do que tá acontecendo na diretoria, poxa, o Tite tá precisando de reforço. Não precisa, pra ter um futebol melhor do que esse Flamengo tá tendo. Pode ser reforços pra ser campeão, tudo bem. Agora, com o elenco que ele tem, jogar o que tá jogando, e tem que cobrar jogador. Mas também não acho que o Tite pode ser visto como uma vítima. Tadinho, não tem elenco. Tem um elenco de sobra. Agora, Mauro, essas imagens aí, volta uma crise no Flamengo? Ou você acha que pode ser algo politizado, já que tem eleições no ano que vem, e exagerado pela situação que vive o Flamengo hoje? A internet politizada. Aí são torcedores de organizada, como sempre acontece, protestando porque o time tá uma porcaria. É só isso, mais nada. Sobre a matéria do Globo, não tem nada para dizer, né? Essa é a informação lá do repórter. Eu falei com várias pessoas, até publiquei lá no meu blog sobre isso. O que eu entendo é o seguinte, conversando com várias pessoas, você percebe claramente que, assim, que é o processo de fritura de sempre, é o modus operandi da diretoria. Isso que eu vou falar agora não é uma defesa do Tite, tá? Pelo amor de Deus. O Tite tem falado. Aliás, outra coisa que é difícil, né? O cara, se você não xingar o cara, sabe, não ofender o cara, como alguns fazem por aí, que é um absurdo, né? Você está minimizando, está passando pano. O Tite tem óbvia responsabilidade, e muita, no que está acontecendo. Só que não é só dele. Agora, o problema é que é o modus operandi de sempre. Observem que, no sábado, Marcos Braz estava todo pimpão lá falando de inalações perigosíssimas e outras coisitas mais. Né? Por quê? Era um momento bom para ele falar. O árbitro fez uma atuação ruim, o Flamengo, de fato, foi prejudicado em alguns momentos ali pela arbitragem. Então, hora boa para falar. Né? Aí ele some. O Landim, então, ninguém vê. E aí você conversa com algumas pessoas, tem gente que fica ali orbitando ali o poder, né? A situação está insustentável. Sábado, olha, sabe? Mas sustentável para quem, amigo? Sustentável para o técnico. Falei para os dirigentes, não fica insustentável, não? Não, sabe como é e tal. Sabe? Estou entendendo. Quer dizer, os caras começam a vazar coisinha para a imprensa, né? Que se você for ingênuo, você já vai embarcar nessa e vai colocar. Olha... Como se só o técnico fosse o culpado. O técnico é um dos. Agora, o maior culpado é quem comanda isso tudo. O quê? É a direção, é o presidente, é o vice de futebol. São eles, cara, estão um tempão lá. O Tite é o 8º técnico depois do Jorge Jesus.
Se ele for demitido, ele será o 6º demitido. Outros 2 não foram demitidos, mas não foram renovados os contratos. E todos passaram por um processo muito parecido, que é esse aí, do Paulo Souza, do Ceni, do Vitor Pereira. O Vitor foi até rápido, né? Teve uma fritura, depois a coisa acalmou, ele ganhou do Fluminense, aí perde para o Alcas, toma uma goleada do Fluminense, pumba, rua. Então é o que está acontecendo. E aí se você demite o Tite, digamos, Flamengo amanhã perde para o Corinthians. Domingo, o Tite está na rua, demitido. Aí eles colocam, vamos imaginar aqui, Felipe Luiz interinamente para assumir o time, para fazer o jogo de quarta-feira, tem que vencer de qualquer maneira o Bolívar. Bem, que não fica o Felipe Luiz, até eles contratarem outro técnico. Esquecemos o Tite, ele sai como o Judas da vez, com o bolso cheio, né, que recebe uma belíssima multa, né, mas com o filme queimado. Né? E é o que acontece. É o que acontece. Então, assim, é o modus operandi. E aí, quando o técnico é demitido, esquece-se o dirigente. Ele sai de cena, que todo mundo começa a voltar as atenções para o novo treinador. E é comum que na chegada de um novo técnico tenha um choque ali e tal, o time corre um pouco mais, ganha um jogo, entendeu? Ou mesmo sendo um interino, pode acontecer. E aí fica o quê? Fica muito claro para quem consegue enxergar muito pouco que a culpa era só do técnico. E o dirigente sai olimpicamente assim, ó, né? Tranquilamente. E ainda vai ter gente que vai aplaudir o dirigente, Vanderlei, dizendo que foi maravilhoso, que a mexida foi oportuna. Então, o modus operandi, isso não vai mudar nunca, cara, porque os caras só fazem isso. E repare, por que o Marcos Braz não apareceu hoje para dar uma entrevista ou ontem? Isso que eu falei na época. Essa era a hora. Agora ele aparece. Essa é a hora dele aparecer agora de novo, olha. Spindle aparece depois do jogo contra o Red Bull. Aparece agora e fala, olha, o técnico é ele, nós acreditamos nele, aconteça o que acontecer, vai ser ele, não adianta a torcida protestar aqui. Paraquedas. Nós também temos responsabilidade, eu, o presidente, o Spindle, todo mundo, né? Que nós que escolhemos o técnico, a gente que formou o elenco, nós que contratamos, nós que permitimos aqui um corredor de aplausos para o Gabigol, que foi uma cena muito bonita, né? Fomos nós. Nós que passamos a mão na cabeça do jogador sempre. Porque, repare, o jogador, ele nunca sobra nada para o jogador do Flamengo. É como se ele não entrasse em campo, ou como se ele fosse um jogador de PlayStation. O técnico fica ali controlando o joystick e se ele joga mal, não é culpa do cara, é o cara que não sabe jogar o joguinho, né? É o cara que é ruim, lá no FIFA e tal, não sabe jogar. É isso, mas não é assim. Falamos há pouco sobre o comportamento dos atletas do Palmeiras, dos jogadores do Real Madrid. Aquela virada do Real Madrid, aquilo ali, como dizem os argentinos, os uruguaios, é huevos, né? O time com culhão, vamos lá. Sabe, que vai pra cima e, cara, não vou perder esse negócio aqui, mas nem pelo cacete, meu irmão. Eu vou ganhar esse jogo. E vai lá e ganha. De repente não dá certo. O cara perde o gol, a bola não chega, mas os caras vão lutar até o final. Ele cria, ele luta. O Flamengo não faz. E no futebol, assim, o futebol, ele... É difícil falar sobre isso, porque também tem a turma que acha que o futebol é só a prancheta. Não é só a prancheta. O jogo parte de uma prancheta, uma ideia de jogo, uma tática, uma estratégia. Mas durante a partida, outros elementos entram em ação. Comportamentos individuais, coletivos, emocionais. Por exemplo, vou voltar no exemplo do jogo da Liga dos Campeões. Para mim ficou muito óbvio, quando o Bayern toma o gol, ele é como se não esperasse. Tipo, não, vamos levar esse jogo no 1-0 até o final. Aí toma um gol, é um soco na boca do estômago. O time sente aquele gol que sofreu, fica quieta. Não sei porque ela está falando. De repente entra. Do nada ela fala, uma laça também. Então, mas o que ocorre assim, é que você percebe que o Bayern sentiu, aí o outro time tem a percepção de que, cara, eu estou em casa, é o meu momento. E o time do Flamengo é o contrário. Isso aí não é o técnico só que vai resolver, entendeu? Tem muitos dentro do campo. Então, acho que os grandes responsáveis são os dirigentes e eles saem olimpicamente. Se o Flamengo não vencer amanhã, a chance é muito grande do Tite ser demitido e a torcida fala, não dá mais, fora Tite. Você acha que ele já pode ser demitido amanhã? Se ele perder amanhã ou domingo, acho que ele não amanhece mais. É a informação, a minha dedução. É o modus operandi. Eu falo isso com base, Thiago, em tudo que eles já fizeram. O Ceni foi demitido às 3 da madrugada. Vamos lembrar o que aconteceu com o Rogério Ceni. Gostem ou não dele. Ele foi campeão brasileiro, ele foi campeão da Supercopa, foi campeão carioca, Taça Guanabara. Ele ganhou 4 troféus ali entre fevereiro e abril, mais ou menos, né? Porra, legal, o cara foi campeão. O cara foi campeão. Ganhou do Palmeiras na Supercopa, né? Beleza. Aí vem a data FIFA. O time foi devastado, jogador machucado, levaram vários atletas. O Flamengo faltava jogador para montar o banco. Na base não tinha mais ninguém para pegar. Os garotos da base aproveitáveis já estavam incorporados. Alguns eram muito novos, muito verdes, não estavam preparados, não podiam entrar naquela frigideira. Aí o Flamengo faz um jogo em Belo Horizonte, uma sequência ruim, os jogadores já estão para voltar, porque vai acabar a Copa América. O Uruguai é eliminado.
O Arrascaeta se incorpora em Belo Horizonte ao elenco, o Flamengo toma 2 gols do Atlético, 2-0. Faz um gol, 2-1. Final do jogo, o Arrascaeta perde um gol cara a cara, um gol, ele perde o gol. Termina 2-1. Se ele faz o gol ali, muda o curso da história, que empata, né? Reação, estava 2-0, empatou 2-2, né? Perde o gol. Quem perdeu foi o Arrascaeta, não foi o técnico. Eles voltam para o Rio de Janeiro, 3 horas da manhã, demitido o Rogério Ceni. Quer dizer, eles fazem isso. O Paulo Souza, gostem ou não do Paulo Souza, foi colocado numa situação constrangedora, junto com a delegação em Bragança Paulista, já previamente demitido. Ninguém teve a coragem, cara, a honestidade, a educação, e falar, Paulo, não dá mais, você está fora. Deixaram o cara lá. Quer dizer, são situações assim que eles fazem sem constrangimento. Então, é óbvio que o Tite está tem a frigideira, o óleo está fervendo, alguém está aumentando ali a temperatura, e se o Corinthians vencer amanhã, ela vai ficar insuportável. Aí a gente tem que criar um fato novo. Porque é uma mentalidade antiga, sabe? É uma gestão de futebol de uma mentalidade muito do passado, que se resume a trocar de técnico. E sempre funciona para eles. Porque se entrar um outro e ganhar, fica tudo bem. E sabe o que eu acho pior? O vice-presidente de futebol quer se reeleger vereador, né? Essa estratégia dele está dando tudo errado. Assim não vai se reeleger para nada. Sério? Vai se reeleger para quê? Ele não foi eleito como deputado. Não foi eleito e dificilmente vai se reeleger desse jeito. E ele insiste na receita que é essa. Ou então, gente, se vocês não têm capacidade de escolher o técnico adequado, busquem informações com pessoas que possam ajudá-los. Porque essa tentativa e erro não está dando certo, não. Bom, a gente vai falar sobre essa situação, porque o Mauro levanta o assunto que ele acha que o Tite pode ser até demitido se perder pro Corinthians no Maracanã. Realmente, já é uma crise gigante, já tem faixa fora Tite. Eu também concordo com o Mauro. Cadê a faixa ali fora Landim? Fora Marcos Braz? Se tem fora Tite, tem que ter fora Marcos Braz. É assim, é uma loucura não ter. A gente vai debater muito sobre essa situação ainda, vai mostrar aqui outras imagens dessa manifestação da torcida do Flamengo. E ó, Bruno Vanderlei Nogueira, o Mauro diz que ele acha que o Tite pode ser demitido. A minha pergunta é, merece, pelo futebol que o Flamengo está jogando, se o Flamengo não vencer o Corinthians, ou não merece? E já dando minha opinião que eu não fico em cima do muro. Acho que ainda não. Mas acho que se o Tite não der jeito com um time desse, ficar jogando mal e perdendo, em breve eu acho que ele tem que cair. Mas acho também que tem que cair o Marcos Braz. Só que ele não cai. Porque o presidente do Flamengo já deixou claro. Ele é incaível. Marcos Braz não sai. É um absurdo isso. Sai treinador atrás de treinador. Não sai jogador e não sai o Marcos Braz. Porque jogadores se eternizam nesse Flamengo ganhando mais de 1 milhão. Se eternizam os jogadores desse Flamengo. O Mauro já usou uma expressão que eu vou falar aqui, refém de jogador, refém de ídolo. Não pode ser refém de ídolo. É uma diretoria frouxa, é uma diretoria omissa, que só aparece quando interessa, que se o Tite for jogado pros Leões, que a imprensa pergunte pro Rodolfo Landim. Se for o caso, eu vou. A Jovem Pan me credencia, eu vou numa coletiva, que eu vou ter que perguntar por que treinador é demitido o tempo inteiro e na diretoria ninguém mexe? Porque essa pergunta não é feita. Por que a diretoria, ninguém cai, ninguém sai, e o treinador sempre sai? A imprensa nunca pergunta isso nas coletivas do Flamengo. Não é possível que a culpa seja de 9 treinadores que passaram por esse time. Mas realmente, se o Flamengo continuar sendo a bagunça que tá, jogando futebol de bosta que tá, não dá pra continuar o treinador, mas aí não dá pra continuar o dirigente, não dá pra continuar a grande maioria dos jogadores que estão lá. Você está questionando a diretoria de estadistas. É muito atrevimento da sua parte falar isso. Mas eu só queria dizer que, com relação à possível saída, eu acho que pode acontecer realmente se tomar a pancada do Corinthians. Eu acho que não vai perder do Corinthians. Mas se acontecer, acho que a situação pode ficar insustentável. Não é a minha opinião. Eu acho que é cedo demais para trocar um treinador do porte do Tite. O porte do Tite nesse momento do campeonato, nesse momento da temporada. Ele não é um técnico qualquer, é um técnico importante. Eu acho que precisa de um pouco mais de tempo para ver se a coisa prospera. Ele não está conseguindo tirar coelho da cartola, o time realmente não está jogando bem, e os jogadores mais estrelados estão muito abaixo daquilo que eles podem realmente oferecer.
e tem aquele discursinho de que quando a coisa aperta, vamos ao mercado contratar. Essa é a chamada cascata, especialmente no Flamengo. Eu acho que pode ter uma contratação pontual, nesta, naquela posição, é uma outra conversa. O time tem dinheiro, pode até fazer isso. Mas já anunciar que isso seria a solução dos males, eu acho que é para enganar o distinto público. Bruno, é porque o trabalho do Tite é questionável, sim, né? O trabalho do Tite é questionável. O Flamengo vinha num campeonato carioca, chegou a trazer ânimo, é aquilo que vocês até falam de mim, estava eufórico, agora já não está mais. Sim, mas é o dia a dia. Vai ganhando, não levando gol. Mas, de repente, começa o Campeonato Brasileiro, começa a Libertadores, é um Flamengo horroroso. E aí passa muito aquele negócio, é a confiança. O Flamengo tá sem confiança. Me desculpa, cara, não é só confiança. É vergonha na cara, é disposição, é técnica, é tática. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Bruno, Tite tem que ser questionado, sim. O Mauro até levanta, se perder pro Corinthians, ou não ganhar, né, Mauro? Eu não digo nem se perder. Se não ganhar do Corinthians no Maracanã, a pressão já vai ser gigante e pode ser que caia. Primeiro, merece cair pelo futebol ruim ou ainda não? E outra, jogador e dirigente, eles têm que ser mais questionados que o Tite nesse momento ou igual? Eu acho que mais que o Tite, porque se o Flamengo tem crise todo ano, são com muitos desses jogadores e com esses dirigentes. E o treinador já trocou vários. O time não está jogando bem, isso é um fato, tem que melhorar. Mas se o Tite cair agora, daqui a 3 meses vão estar pedindo a cabeça de quem vier no lugar dele. Como pediram a do Paulo Souza, como pediram a do Vitor Pereira, a do Jorge Sampaoli, a do Renato, a do Rogério. Se o Tite cai hoje, estamos em maio, em agosto, setembro vão estar pedindo a cabeça do próximo. Isso é o fato. Eu acho que corre o risco dele cair, mas olha, eu tento comentar dentro dos fatos. Por que corre o risco dele cair? Porque quem toma essa decisão, você já demitiu vários. E por que eu acho que daqui a alguns meses podem estar pedindo a cabeça de um novo técnico caso o Tite caia agora? Porque isso já aconteceu toda vez. Já pediram a cabeça de uma meia dúzia de técnicos. Então pode pedir. O que seria diferente? Olha, nós estamos jogando mal, o time tem que melhorar, mas o treinador é esse aqui. E nós vamos melhorar com ele. Com ele. Nós estamos conversando com ele, sabemos que o trabalho nesse momento não está como a gente queria, mas o treinador é ele, acabou. E vai melhorar com ele. Então, mas isso eles não vão fazer, porque eles nunca fizeram. Então, eu acredito que pode acontecer uma saída do Tite, mas se ele sair agora, daqui a pouco a cabeça a ser pedida é do próximo, que eu nem sei quem vai ser. Agora, Mauro, o Bruno disse isso, né? Pô, vai ter um outro, tem que deixar o Tite, mas pelo que se vê do Flamengo em campo, nesse começo de Brasileiro e Libertadores, porque eu vejo que tem muita culpa do Tite também. Claro, se tiver má vontade de jogador, já era, mas é o que não parece ter. Eu acho um Flamengo bagunçado, eu acho um Flamengo sem variedade de jogadas, eu acho um Flamengo que não consegue passar de uma defesa que é retrancada. Claro que tem a ver também com os jogadores. Mas dá pra gente esperar melhora do trabalho do Tite? Você acha que ele mereceria uma demissão com mais 2, não no próximo, mais 2 resultados negativos? Você acha que já mereceria uma demissão? Ou não? Tem que bancar mesmo o Flamengo mostrando um futebol muito ruim? Você pode até pensar assim, olha, o Tite não merece continuar, ele tá mal. Aí o dirigente vai fazer o seguinte, olha, então eu estou renunciando junto com a demissão do técnico, saímos juntos. Entrega o cargo ao presidente e ele coloca alguém aqui mais capacitado, porque eu não estou conseguindo colocar um técnico que consiga fazer o elenco mais caro do Brasil e da América do Sul funcionar, né? Então eu renuncio, vou cuidar da minha campanha para vereador. O Marcos Braz poderia fazer isso, né? Sim. Ou o presidente falar, Marcos, não está funcionando. Se ele não quer tirar o Marcos Braz, falei que outro dia, contrata um diretor executivo profissional, diretor técnico, né? Executivo já é o Spindle, que é um cara mais dos contratos e tal. E o Marcos Braz vira a rainha da Inglaterra. Cargo meramente estatutário, né? Você não tem mais poderes. Você é o vice-futebol só porque alguém tem que ser o vice-futebol. Você pode acompanhar a delegação, você pode passar lá no CT, dar uma olhada e tudo, mas quem vai tomar decisões agora é o fulano de tal, é o novo diretor técnico. É o cara que manda soltar e manda prender. Ele vai contratar um novo técnico, ele vai resolver tudo. Essa seria uma mudança de choque. Porque o Marcos Braz teve todas as oportunidades de fazer um bom trabalho. E há muito tempo ele só erra, né? Então, por que o Landim não faz essa mudança? Eu quero dizer o seguinte, não adianta mudar só o técnico e utilizá-lo como boi de piranha, como escudo para a incompetência que está reinando no futebol do clube.
E essa incompetência começa de cima para baixo, evidentemente, porque o que está rolando aí? Jogadores jogando bem ou jogando mal. Eles estão sempre preservados, fica sempre tudo bem, muda o técnico, fica tentando, errando, acertando. Tem dinheiro para pagar multa, então paga multa. Até quando isso? O Mauro, tem um outro discurso que fica enfraquecido, que é, a gente já falou isso no programa anterior, mas vale repetir, que é, eles são, digamos assim, em alguns momentos, eles, os jogadores, indolentes, porque eles são todos ricos, grande contrato, recebem em dia, a maior torcida do Brasil, está num grande clube, então o cara acomoda. Aí nós brincamos dizendo assim, pô, e por que isso não acontece no Real Madrid? Todos ricos, muito mais do que os jogadores que atuam no futebol brasileiro. Tá certo? Quer dizer, e só termina o jogo quando acaba efetivamente. Quer dizer, vai até o finalzinho. E essa epopeia, essa virada que aconteceu recentemente, levando o Real Madrid para a final da Liga dos Campeões, elas existem ao longo das últimas décadas. O time sempre foi um time aguerrido que não gosta, efetivamente, não gosta de perder. Aliás, uma frase usada recentemente pelo Abel Ferreira, dizendo que o nosso time não gosta de perder. Então é isso. Então é exatamente, se fosse, né, esse discurso já está furado. Os caras estão acomodados, sabe como é que é? Pô, os caras são demais, tem uma fartura, tem que ter fome, porque senão uma coisa não anda. Não tem nada disso. Tem que ter comprometimento e respeito profissional. A gente tem essa situação, né, do Flamengo, e o que me surpreende, né, Bruno, é que não tem faixa fora Arrascaeta, é que não tem faixa fora Marcos Braz, é que não tem faixa fora Gerson, é que não tem faixa para jogador e para dirigente. É só isso que eu acho que o torcedor, ele perde um pouco da noção. Como diz o Mauro, para a diretoria é muito confortável. Pronto, vamos começar mais uma crise, tira mais um treinador e a gente consegue ter uma paz. Agora, nem ter a paz eles sabem. Porque quando eles puderam ter uma paz, eles demitiram o Dorival Júnior. Porque foi um dos poucos que deram certo recentemente que eles contrataram. Sim. E aí eles foram e demitiram. Parece que eles são tão... Eu não vou chamar, adjetivar, né, para não gerar processo. Mas parece que falta tanta inteligência que nem quando eles conseguem uma possibilidade de paz, parece que eles gostam do inferno, como diz a torcida do Flamengo. Porque a torcida do Flamengo, quando ela protesta, ela diz, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno. Parece que eles gostam. E aí a incompetência acontece, vai acontecendo, o Marcos Braz não sai, o Landim não sai, mas que o torcedor e até o sócio percebam a incompetência dessa diretoria, porque vai ter eleição. Não adianta perceber a incompetência da diretoria e votar nessa mesma chapa. Se tiver uma chapa, tem que ver se vai ter uma chapa né, não tenho relação com ninguém que está na eleição. Mas essa diretoria tem que ser exposta. Se eles erram tanto e o Landim se recusa a tirar quem erra, a gente tem que expor, Bruno. Tá todo mundo junto aí. Claro que o treinador Tite ou outros que passaram tem sua responsabilidade. O Tite erra, acerta. Nesse momento o time não está bem, ele participa disso. O Sampaoli comete erros. Aí no caso do Sampaoli teve até assim um caso mais grave, que foi uma agressão de um membro da comissão técnica dele com um jogador. Vitor Pereira acerta, erra. Paulo Souza, todo mundo. Mas eles fazem parte de um conjunto, de um contexto. Por que todo ano tem isso, né? Todo ano, essa cena aí de jogador sendo parado, entrando de carro no CT, acontece todo ano isso aí. Isso aí é tão certo quanto vai ter virada do ano, no fim do ano vai ter Réveillon, fogos. Você já sabe que vai ter essa cena aí na porta do CT do Flamengo. Então, acho que tem várias coisas. O Tite era uma boa oportunidade do Flamengo ter estabilidade no cargo, ter um cara para ficar um bom tempo aí. Se o Tite não conseguir, não sei quem vai conseguir isso aí. Só a velha história, Jorge Jesus volta nos braços do povo. É isso, senão ninguém vai conseguir. O Tite é um cara que tem peso para ficar mais tempo num clube de futebol no Brasil. Se ele não conseguir, vai ser mais difícil. A diretoria de futebol, o trabalho bem feito, por que todo ano tem problema? Todo ano você tem que demitir um treinador. Essa diretoria nunca teve um treinador um ano inteiro. E as coisas e o tumulto que vem de fora. O Real Madrid foi citado essa semana, uma semana muito boa para eles, porque estão na final da Champions. Na temporada passada, campeões espanhóis. Sim, na temporada passada, com o mesmo Carlo Ancelotti, o time não foi campeão espanhol, foi o Barcelona,
e tomou 4 na semifinal da Champions League do Manchester City. Levou 4, levou um baile do Manchester City. Se isso acontece no Flamengo, não ganha o Brasileiro e leva 4, sei lá, do Palmeiras numa semifinal de Libertadores, o técnico, ele não volta nem para casa. Então, o Real Madrid, não, a gente acredita, foi ruim, tomamos um baile do Manchester City, o Campeonato Espanhol não foi bom, o Barcelona ganhou, mas a gente acredita no Ancelotti, ele é o nosso técnico e vai seguir. E agora tá aí, campeão espanhol e final da Champions. O Abel no Palmeiras teve só bom momento? O Abel, ele perdeu pro CRB. O Abel, ele perdeu uma Recopa por Defensa e Justiça. O Abel, nas últimas 2 Libertadores, não foi campeão. No primeiro ano, no Brasileiro de 21, ele ficou 18 pontos atrás do campeão. Mas ele tá aí, acreditam no cara. Não, a gente acredita nele. Perdemos, em certos momentos jogou muito mal, perdeu, foi eliminado, mas tá aí. Ele é o nosso técnico e vamos com ele.